Olá, meus queridos e amados irmãos, pastores, dirigentes de congregações, obreiros da Machamba de Deus. Eu sou o pastor Calbi Paiva, missionário, presidente do Sistema Mundial de Missões e, como consequência, coordenador do projeto Igreja para Todas as Nações. O Sistema Mundial de Missões, ou o Worldwide Missions, esta missão aqui, foi fundada em 1985, com sede em Brasília, capital do Brasil, e o projeto Igreja para Todas as Nações foi iniciado em 2018 para tornar realidade um plano missionário que tem sido traçado ao longo dos anos. Nós estamos aqui nos Estados Unidos desde 1995, plantando igrejas e servindo a comunidade de língua portuguesa que vive neste país. E em 2014, vendo a necessidade de haver um despertamento missionário bíblico, nós iniciamos o SEMIPAN, que é o Seminário Missiológico Pan-Americano, um curso bíblico que tem sido ministrado aqui nos Estados Unidos, na Argentina, Paraguai, Brasil, para mais de 20 mil pessoas, em classes, em igrejas. E durante o SEMIPAN, nós descobrimos que a igreja precisa fazer muito mais do que tem feito, porque nós pesquisamos, vendo o resultado de estatísticas e levando em conta o que a igreja fez desde o seu início até os nossos dias e o que precisa fazer para completar a sua missão na Terra. E quando nós contemplamos isso, nós observamos um impasse. E o impasse que tem se tornado, nos últimos anos, o motivo de nossas pregações, de nossos ensinamentos, que é exatamente combater a omissão missionária. Com a omissão missionária, nós descobrimos que muitos recursos que têm sido gerados pela igreja atual, a igreja do século XXI, com suas catedrais, com suas festas, com seus pastores milionários e alguns bilionários, não tem permitido que o evangelho seja pregado até os confins da terra. E nós descobrimos missionários desprezados em seus campos, e descobrimos, de um lado, uma igreja muito ocupada com outras atividades. Claro que existem as exceções, porém nós falamos de um modo geral. Igrejas ocupadas com muitas atividades no que nós chamamos de crescimento vertical, que é o crescimento da igreja quando ela adquire patrimônio, compra terreno, compra cortinas, constrói prédios, complexos administrativos, que não é um crescimento errado. A igreja precisa de tudo isso. Haja visto que vocês estão aí em uma construção do projeto Igreja para Todas as Nações. Nós precisamos construir, erguer os nossos espaços. Agora, o que é errado é só fazer isso e desprezar o crescimento horizontal, que é no crescimento horizontal que a igreja vai conquistar os confins da terra, vai preparar, enviar e sustentar missionários. E foi exatamente com este objetivo, como uma espécie de plano B, porque o plano B existe para funcionar quando o plano A falha, ou quando o plano A está impedido de funcionar. É o caso de um copiloto de um avião, é o caso de um pneu de estepe de um carro, ou de um vice-presidente de uma nação, que entra em ação quando o outro não pode exercer a sua função. Pois bem, o plano B da evangelização do mundo é que nós estamos unindo pessoas que amam a causa missionária, alguns cristãos que têm estado frustrados com o comportamento de algumas igrejas, alguns ministérios,
os gastos desenfreados, os altos salários. E tem muitos desses que se recuam. E alguns deles são empresários, são funcionários públicos, são pessoas que têm condição de aportar às missões, desde que veja que do outro lado as missões estão sendo realizadas com o apoio. Porque entre as coisas que nós observamos, e nós viajamos pela Europa, pela América Latina, América do Norte, que muitos cristãos se reservam de investir com as missões, porque sabem que os recursos que eles investem para as missões realmente não estão chegando nos campos missionários, estão sendo repartidos ou compartilhados antes de chegar nos campos missionários. E por isso os missionários têm sido desprezados, principalmente projetos em lugares como campos de refugiados de guerra, campos de refugiados de catástrofe, como é Chuíba, como a Miese, que são pessoas que estão reiniciando suas vidas apenas com o poder da fé, dependendo de apoio externo. E grandes ministérios se reservam de fazer investimentos quando vê que não tem um retorno, de modo que campos são desprezados para que os recursos das igrejas não sejam, como dizia Paulo, despojados a favor dos campos missionários. Então, no projeto Igreja para Todas as Nações, nós criamos um projeto que está se transformando em um concílio, que vai abrigar pastores, ministérios, igrejas, para o crescimento da Igreja do Senhor e o estabelecimento de ministérios naqueles lugares onde a igreja ainda não penetrou, nos lugares da terra que o regime totalitários, que regimes comunistas, que regimes islâmicos não permitem à igreja de desenvolver-se, e onde muitos ministérios se acovardaram de atender esses lugares, porque é uma zona de risco, é uma zona de perigo. Mas graças a Deus, que no Ministério Igreja para Todas as Nações, Deus está nos dando pessoas como vocês, pessoas corajosas, destemidas, e que estejam dispostos a levantar as mãos, como fez Isaías dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E de nossa parte, nós estamos fazendo um comprometimento, primeiro, de agir em favor de que os recursos cheguem em vossas mãos, em vossas mesas, em vossos ministérios. E um exemplo disso é essa cobertura que vocês olham aí para cima, para os tetos. Isto está sendo feito com valores que estão indo de longe. Então, nós utilizamos, de um lado, missionários mantenedores, que são os contribuintes da Associação Evangelística Sistema Mundial de Missões, ou World Wide Missions. E de outro lado, estão os missionários executores. Aqui é uma retaguarda dos soldados que enfrentam a guerra. E aqui são os soldados que estão dispostos a gastar munição e a vida na obra de Deus. Todos os dois trabalhos são necessários, porque está tão difícil conseguir recursos para as missões. Olha, as pessoas que podem estão com as mãos fechadas para as missões. Porém, no projeto Igreja para Todas as Nações, Deus tem levantado pessoas que estão abrindo as suas mãos para as missões. E nós temos observado de que assim como o milagre acontece aí na África, com os recursos que chegam, os milagres acontecem aqui nos Estados Unidos, no Brasil, com aqueles que estão apoiando esta obra. Tem sido maravilhoso ver a alegria dos que participam desta obra, pelo que o Senhor lhes devolve em bênção de Deus. Porém,
de um lado tem uma responsabilidade e do outro também. Eu quero que vocês saibam que assim como nós censuramos aqueles administradores de grandes ministérios que administram um volume financeiro grande que as suas igrejas produzem e não estão fazendo nada por missões, tem o outro lado das moedas, que são aqueles que recebem os recursos das missões e não estão fazendo o que deveria fazer. Há erros dos dois lados. E este ministério existe para ser uma base de equilíbrio, para fazer com que um lado funcione responsavelmente, com a segurança de que os recursos enviados serão consumidos na obra de Deus. E nós estamos aqui neste entremeio, já tendo dedicado uma vida à causa missionária. Nós estamos aqui nos Estados Unidos há 26 anos, trabalhando para nos manter no campo missionário, sem nunca ter recebido um centavo do Brasil. Então, nós temos um exemplo a dar de que se a obra missionária ela é feita com determinação, com sacrifício e com renúncia. Agora, preste atenção como nós devemos fazer biblicamente para que o nosso ministério não seja censurado. É isso que nós queremos. Talvez você não saiba, mas existem muitos ministérios que resistem em investir em missões em lugares da África, da América Latina, porque sabem que muitas vezes os recursos não estão sendo usados naquilo para o qual foi designado. Então isso nos chama a responsabilidade de mostrar com uma garantia de visão real de que os recursos que estão sendo aplicados na obra é na obra que está sendo utilizado. Agora preste atenção, porque nós vamos para a Bíblia agora. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: E nós, cooperando também com ele, exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Agora preste atenção no versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Eu gostaria que cada obreiro decorasse este versículo e repetisse no seu próprio idioma, seja em Swahili, seja em português, seja em outro dialeto africano. Leia na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, como obreiros do Senhor, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Agora preste atenção à responsabilidade. Antes, versículo 4, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, está ouvindo? Nas necessidades, nas angústias, está complicando, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência,
na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Essa é a diferença. No amor não fingido, na palavra da verdade. Vou repetir. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres. Vou repetir, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia. Vamos fazer uma oração antes da explanação? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos lendo a Tua Palavra, ou temos lido a Tua Palavra. E estou falando para obreiros da seara do Senhor, que estão envolvidos em ministérios, que estão sofrendo os desafios de nossa época, desafios missionários, de sofrimentos. Nós estamos falando com obreiros que operam em zonas de guerra, na província de Cabo Delgado, Senhor. Nós estamos falando com obreiros que têm sentido ameaças e os que sofreram com templos destruídos, com familiares mortos, perseguidos. Senhor, nós estamos falando com os obreiros da última hora, que precisam dedicar na mais nobre tarefa que têm, que é ganhar almas, e que precisam de condições, Senhor, para que os seus ministérios prosperem, para que haja mantimento nas suas mesas. Eles não estão querendo riquezas, estão querendo condições de agir. Pedimos, Senhor amado, que dá-nos resignação e, ao mesmo tempo, ousadia, para que o nosso ministério não seja censurado. Em nome de Jesus. Amém. Veja bem, amados obreiros da seara do Senhor, eu me sinto muito feliz de saber do vosso desejo de se integrar ao projeto Igreja para Todas as Nações e levar os propósitos deste ministério para as suas cidades, os ensinamentos, as orientações missionárias, ministeriais. E quero que vocês saibam que nós estamos na obra mais séria que existe. Vamos dar um exemplo que um mecânico, ele pode ser um bom mecânico e um mau pai de família. Ele pode ser um beberrão, ele pode ser um adúltero, ele pode, por exemplo, uma pessoa, um profissional pode ser um bom médico e pode ser um marido infiel. Nós estamos dando exemplo de outras profissões. Mas obreiro do Senhor, obreiros da machamba de Deus, não pode ser um mentiroso e um bom pregador. Não pode ser um mau pai de família e um bom pastor. Não pode ser um péssimo esposo e um bom pregador. Porque nós temos que ser o exemplo, a Bíblia diz ser o exemplo dos fiéis. Nós não podemos apenas falar em santidade. Nós temos que buscar a santidade. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui fala, palavra da verdade.
A palavra do servo ou serva de Deus precisa ser baseado na verdade. Os mentirosos ficarão de fora, está escrito na sua Bíblia. Então, se em qualquer outro ramo de atividade, o profissional pode viver uma vida dupla, ser um bom profissional e um péssimo esposo, na machamba de Deus não. Nós temos que ser cuidadosos para não dar escândalo em coisa alguma. Isso é muito importante para o nosso ministério. Outro detalhe que eu gostaria de falar, levando em conta isso, a submissão está envolvida em uma área de guerra. Os campos missionários da terra têm sido uma área de guerra que tem sido até desprezada por alguns ministérios. Quantas igrejas construíram seus castelos, os seus aveludados, os seus gabinetes pastorais, e estão ali se deliciando com festas, com construções, e estão abandonando a causa missionária. Com o projeto Igreja para Todas as Nações, é diferente. Nós estamos envolvidos na zona de guerra, envolvidos na zona de perigo. Mas preste atenção, que é com este que Deus conta para completar a sua missão na terra. Observe que os obreiros da 10ª hora, eles foram chamados por último e eles foram pagos por primeiro. Começou por eles e eles receberam o mesmo tanto daqueles que enfrentaram o trabalho do dia inteiro. Os que começaram pela madrugada, eles começaram na 10ª hora e receberam o mesmo tanto. Por quê? É porque os obreiros da 10ª hora, eles vão fazer a diferença na evangelização do mundo. Uma vez eu estava participando de uma conferência missionária em Orlando, aqui na Flórida, e o pregador estava falando sobre isso. E ele, de vez em quando, no meio da pregação, saía no meio do auditório, conseguia trazer alguma pessoa e levava para o púlpito. Levou um cidadão idoso que logo se cansou e sentou-se em uma cadeira e chamava outro e outro e dizia, olha, agora é o obreiro da 3ª hora, da 6ª hora, e agora eu vou sair buscando o obreiro da 10ª hora. E trouxe um jovem. E quando chegou no púlpito, enquanto os outros estavam em pé, ele chegou para os jovens, pula mais rápido. E ele pulando. Aí ele continuou pregando. Quando terminou a pregação, ele disse, agora eu vou pagar os obreiros que eu chamei, que eu contratei para a minha vinha. E observou que o que estava pulando tinha feito muito mais do que os outros, que estavam quietos, que estavam sentados. E disse, vocês acham quem trabalhou mais aqui? Diz, o que está pulando aqui, porque você mandou ele pular certo. Os obreiros da 10ª hora, eles são responsáveis pelas conquistas dos confins da terra. 37% da população terrestre não foi conquistada. E estão em ambientes totalitários, em regimes comunistas, em regimes islâmicos. E precisa de uma ação feroz da igreja. Sim. E Deus conta convosco. Esse ministério foi criado exatamente para fazer... Foi criado primeiramente para ajudar na evangelização do mundo com outros ministérios que estão ajudando, que estão evangelizando o mundo. E para fazer aquilo que muitos ministérios não estão fazendo. As pessoas que contribuem com esse ministério não são milionários, são operários, são trabalhadores, profissionais, alguns empresários que estão começando as suas atividades, mas que têm prazer em colaborar com a obra de Deus. E esses valores que chegam nos campos missionários, eles devem ser utilizados com seriedade para que o nome do Senhor seja glorificado de um lado e do outro. Nós queremos incentivá-lo a se registrar no nosso site, anc3.org, enviar seus dados. Nós vamos providenciar um credenciamento. Durante os últimos anos, nós temos criado instituições e nós vamos fazer tudo que for necessário para que os recursos cheguem para a obra de Deus. Assim como vocês
estão sendo os recursos humanos para que esta obra siga avante. Nós queremos prover os recursos logísticos, ministeriais, recursos financeiros para que a obra seja desenvolvida. Agora, sabendo, preste atenção que esta é a parte importante. Aqui fala como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como necessitados, como angustiados, mas fazendo a obra. Agora, interessante, é que esta é uma obra de fé. Nós não temos uma caixa com dinheiro que alguém diga, olha, missionário, nós estamos precisando de 1000 meticais. Opa, tira e manda. 5.000, tira e manda. Não, não é assim. É como um copo de água. Que, na medida que eu vou consumindo esta água, ela termina e eu tenho que colocar mais. Assim é as ofertas missionárias. Nós trabalhamos pela fé. Muitas vezes vem um pedido e o copo está seco. Como nós temos falado muitas vezes, olha, vamos orar. Aí, de tarde alguém liga, de noite alguém examinando o site coloca uma oferta e já vai atender uma necessidade. Então, nós operamos pela fé. Vocês não podem exigir nada daqui. Igual que eu não posso exigir nada de quem contribui com esta missão, porque a contribuição é voluntária. É pela fé. Agora, o que nós podemos fazer aqui e aí é orar para que Deus levante homens e mulheres de Deus para serem os nossos próximos missionários mantenedores. Porque quanto mais missionários mantenedores nós tivermos na nossa retaguarda, no projeto Igreja para Todas as Nações, mais missionários executores nós vamos poder apoiar para fazer a obra. E finalizando, eu quero que vocês contem que deste outro lado do oceano, vocês têm um amigo que conhece as vossas necessidades, que é um missionário. Eu sei o que é fazer missão. Eu sei o que é deixar um filho numa escola e saber que ele não terá nada para comer aquele dia, porque você não tem também para deixar. Eu sei o que é receber a nota de um despejo. Eu sei como é receber uma provisão de Deus no último momento. Eu sei, eu sou missionário. Portanto, conforme aqui diz, vamos ser exemplo e não dar escândalo nenhum no ministério que nos foi confiado, porque no final nós teremos galardão, o nome do Senhor será glorificado e Deus, como o provedor de nossas vidas, Ele vai lhe surpreender com possibilidades que você jamais imaginou. Veja o templo que está sendo feito aí. Fruto da fé daqueles que confiam, de um lado e do outro. Que o nome do Senhor seja glorificado. Sejam bem-vindos ao Ministério Igreja para Todas as Nações. E vamos dar as nossas mãos para fazer uma grande obra para Deus. Eu gosto sempre de encerrar nossas reuniões de obreiros com aquele versículo que cada um deve saber decorado. Eclesiastes, capítulo de número 9 e o versículo 10. Tudo o que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais. Não há engenharia nem obra alguma. Tudo que você precisa fazer tem que ser durante o seu período de vida, e a gente não sabe quando ela termina. Portanto, faça tudo como sendo a sua última oportunidade, porque um dia vai dar certo, também será a sua e a minha última oportunidade. Faremos o nosso melhor para Deus. Vamos fazer um pacto de seguir à risca essas palavras aqui e não dar escândalo em coisa alguma e ser o exemplo na hora da luta, da aflição, da necessidade. E ainda confiando que Deus é o nosso provedor, que algumas vezes Ele nos livra da fornalha e outras vezes Ele nos livra na fornalha. E em qualquer parte que nós estejamos,
Se nós estamos no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar da terra, mesmo que seja na cova de leões famintos, mesmo que seja no meio de uma tempestade no mar. Se Jesus está no nosso barco, não vai passar nada. O temporal vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Deus nos dê a paz. Quero ver boas notícias do desenvolvimento de vossas igrejas, de vossos ministérios. Procurem registrar tudo. Se recebe um apoio para fazer algo, faça e resiste. Porque nisso está a nossa credibilidade diante dos missionários mantenedores. Porque alguns nos conhecem há muito tempo e não têm desconfiança alguma. Nós temos pessoas que nos conhecem há 40 anos, que estão contribuindo com esta obra, mas nós temos aqueles que não nos conhecem e precisam conhecer. E eles têm que ter confiança no trabalho que está sendo feito por vossas mãos. Que Deus abençoe. Muito obrigado.